Filipe III. Filipe III de Portugal nasceu em Valladolid, a 8 de abril de 1605 e morreu em Madrid, a 17 de setembro de 1665. Foi rei de Espanha, como Filipe IV, de 1621 até sua morte, e também rei de Portugal e Algarves como Filipe III até o início da Guerra da Restauração em 1640. Filipe é lembrado por seu patrocínio das artes, principalmente de Diego Velázquez, e por governar o Império Espanhol durante o período da Guerra dos 30 Anos. Teve os cognomes de O Gordo, El Grande, o Rei Planeta. Foi rei de Portugal, de Nápoles, da Sicília, rei titular de Jerusalém, rei da Sardenha, príncipe das Astúrias, aclamado rei de Espanha em 31 de março de 1621 aos 16 anos. Rei dos Países Baixos, foi duque de Milão, conde da Borgonha e conde de Charolais, conde de Artois. Reinou 44 anos. Envolvida em guerras, a Espanha teve momentos difíceis. No Brasil, em 1621, favoreceu a divisão em dois estados, o Estado do Brasil, com as capitanias ao sul do Rio Grande do Norte atual, e o Estado do Maranhão, do Cabo São Roque à Amazônia. Entregue por 10 anos ao homem forte do reino, Dom Gaspar Filipe de Guzmán, conde-duque de Olivares, cuja queda aconteceria em 17 de janeiro de 1643. Adepto de política centralizadora e de submissão das províncias espanholas ao governo de Madrid, com Olivares aumentou o descontentamento de Portugal. Os portugueses aceitaram de bom grado a demissão do Marquês de Alenquer, vice-rei de Portugal, substituindo-o por uma junta de 3 membros. Promulgou decretos sobre bens da coroa, sobre a fiscalização financeira, que feriam os interesses do povo e provocaram indignação. Arrancou tributos, a título de subsídios voluntários, ameaçou fechar outra vez os portos do reino aos holandeses, medidas que contribuíram para a ruína de Portugal. As colónias portuguesas eram menos protegidas que as de Espanha. Em 1623, Ormuz caiu em poder dos persas auxiliados pelos ingleses. Em 1624, os holandeses tomaram a Bahia, Macau e a Mina repeliram os holandeses, e a Bahia foi reconquistada em 1625 por uma forte esquadra que Olivares mandou aprestar. A França, porém, aliara-se aos protestantes da Alemanha, à Dinamarca e à Holanda, e um dos planos dos aliados era o enfraquecimento da Espanha pelos repetidos assaltos às suas colónias pelas esquadras holandesas. Olivares aumentou os impostos aos diversos reinos. Olivares de tal forma o oprimiu que o povo se revoltou. Os governadores do reino, o conde de Basto e Dom Afonso Furtado de Mendonça protestaram contra os tributos e vexações. As ordens de Olivares tinham executores em Diogo Soares, secretário do Conselho de Portugal em Madrid, e no seu parente, Miguel de Vasconcelos, nomeado escrivão da Fazenda e secretário de Estado de Portugal, quando a duquesa de Mantua, parenta do rei, foi nomeada em 1631 vice-rainha de Portugal. A política europeia estava marcada pela influência dos cardeais Mazarino e de Richelieu, que procuraram quebrar a hegemonia de Espanha na Europa. Neste período se reacendeu a Guerra da Espanha com as Províncias Unidas. Apesar de todas as medidas de Filipe IV, o poderio da Holanda tornava-se cada vez maior,
como o demonstra a criação da Companhia das Índias Ocidentais em 1621. Não é de estranhar, portanto, o interesse dos holandeses pelo Brasil, que levou à conquista da Bahia em 1624 e de Pernambuco em 1630. Um pouco mais tarde, os ingleses apoderaram-se também da ilha da Jamaica. Vasconcelos tornou-se impopular nos portugueses. Os impostos eram cada vez maiores. Olivares tivera a ideia de obrigar os portadores de títulos de dívida pública a um empréstimo forçado, mandando que os tesoureiros das alfândegas retivessem um trimestre de juros aos portadores, a quem os pagavam. Com esta simplicidade entendia também Vasconcelos que se deviam cobrar os tributos. Em Évora ocorreram tumultos. O movimento propagou-se no Alentejo, Algarve, Porto e em alguns pontos do Minho. Portugal encontrava-se descontente. A tirania do governo do Duque de Olivares foi uma das causas das revoltas na Catalunha e em Portugal. O descontentamento dos portugueses tinha levado o Duque a colocar à frente do governo de Portugal a Duquesa de Mantua, sendo secretário desta Miguel de Vasconcelos. Para sustentar as guerras no Brasil, na Índia e na costa africana, Olivares fez aumentar os impostos e os portugueses se sentiram explorados. A revolta cresceu, sobretudo com os rumores de que o dinheiro desaparecia na construção do Palácio do Bom Retiro, nos arredores de Madrid. Surgem tumultos. Em Évora, a 21 de agosto de 1637, o povo amotina-se contra os aumentos dos impostos e, para ocultar os impulsionadores da revolta, as ordens aparecem assinadas pelo Manuelino. Noutros pontos do país, o motim de Évora faz eco do descontentamento geral e levantam-se tumultos. O recrutamento de homens para auxiliar o exército espanhol na revolta da Catalunha e de parte da nobreza para acompanhar o rei nas cortes de Aragão e Valência fora importante em Lisboa, facilitando a ação do pequeno grupo liderado pelo que seria Dom João IV. Em 1 de dezembro de 1640 estalou a revolta em Lisboa, tendo rapidamente alastrado ao resto do país. A 15 do mesmo mês de dezembro foi coroado Dom João IV como rei de Portugal.